Olá! Hoje o tema é fake news, BTS, política. Estou aqui me recuperando ainda da gripe, a voz ainda está um pouco rouca, eu ainda estou tossindo de vez em quando, mas tive vontade de fazer o vídeo de uma coisa que aconteceu quando eu estava inclusive gripada. Eu estava sem fazer nada, deitada na cama, olhando para a internet e me deparei com um vídeo de uma fã ardorosa do BTS, aqui do Brasil, conclamando as armas a derrubarem um perfil no TikTok de uma moça, de uma hater, de uma suposta hater do BTS, que estava detonando o BTS, que era fã e virou uma hater. Então ela mostrou uma foto dessa suposta fã abraçando um dos membros, o J-Hope, num show, e agora estava detonando a imagem do BTS. E aí eu botei no comentário, fiquei curiosa, né? Botei no comentário o que foi que fez ela se transformar de uma fã ardorosa para uma hater. E como eu não tive resposta da pessoa que fez o vídeo, né? E tinha uma pergunta de outra pessoa: olha, Nanda, se tu descobrir isso, me diz porque eu também quero saber. E aí eu fui atrás, fui ver o que danado era. Aí eu descobri, né? E aí eu descobri que tinha uma fake news, né? Envolvendo a moça, essa moça, a suposta fã que virou hater, estava envolvida numa fake news, né? Ela sim, ela fez um vídeo criticando, né, as associações comerciais que o grupo do BTS fez, né, em junho. Em junho de 2025, ela fez, eu acho que 2 vídeos falando. Não era um vídeo, a gente estava em outubro, o vídeo era de junho, né? Então ela questionou sim algumas associações comerciais, né? Shows, propagandas, que com empresas que praticavam coisas diferentes do que o BTS dizia ser a favor. Então ela estava questionando isso no vídeo. O vídeo todo é em inglês, num vídeo mais acelerado, então eu não sei se eu entendi tudo, tá? Mas do que eu entendi era mais ou menos isso. Então ela citava algumas marcas que tinham ligação oficial com o BTS, de propaganda, né? E que essas marcas elas eram contrárias, né? Em termos de políticas, elas tinham um posicionamento contrário ao que o BTS propagava. Então ela estava questionando isso, né? Que eita, tá passando um som aqui, eu não sei se vai dar para ouvir. Então ela estava questionando isso, né? Pedindo que o posicionamento do BTS, pedindo uma fala, né? Explicando isso. Bom, isso foi o que eu entendi do vídeo. Eu assisti os 2 vídeos, eu percebi que era de junho, não era de agora, né? E depois eu vi que a moça da foto abraçada ao J-Hope não era a mesma moça que tinha feito o vídeo. Só as duas eram negras, então a única coisa que tinham em comum era isso. As duas tinham pele negra, mas nem mesmo tom de pele. Então o que é que fizeram? Como três membros do BTS fizeram parte de um evento beneficente que acontece há 20 anos na Coreia e que é questionado já, porque ele é um evento beneficente que chama celebridades para a conscientização do câncer de mama. Só que, ao invés de ter conscientização de uma doença, eles têm um show, as pessoas vão, dançam e nada é falado sobre o câncer de mama. E esse evento acontece há 20 anos e já é questionado há mais tempo por que se faz desse jeito. E o BTS foi criticado porque ele estava ali como se fosse um show de música, ao invés de estarem falando sobre câncer de mama. E aí juntaram tudo isso, juntaram o pessoal da fake news. E eu acho que fizeram isso
para desqualificar o questionamento de uma mulher negra americana, que é a Courtney Jennings, tá? Não é o pessoal do ARMY, eu não acho que foi as fãs do BTS. As fãs do BTS caíram numa fake news, tá? Eu acho que foi feito, claro, de forma pensada, foi juntado isso para jogar para as ARMYs, que são muito emocionais, e dali usarem essas informações para desqualificar o questionamento da Courtney Jennings, que tem sentido para mim, tá? O BTS pode até não querer responder, mas o questionamento tem sentido, né? Então, o que eu quero falar é sobre a fake news. Como é que são as fake news são formadas? Eles pegam dados concretos, misturam, fazem uma narrativa nada a ver, né? Mas que quem não vai atrás cai na onda. Então, por exemplo, eu vi duas ARMYs brasileiras detonando a Courtney Jennings, sem saber, ouviram o negócio cantar, mas não sabia onde, não foram investigar. Então teve um, inclusive, que fez a junção, né? Tava dizendo, essa menina que foi pro show, vai tirar, o próximo show que tiver, vai tirar, vai pro show e vai tirar de fãs, que são fãs mesmo do BTS, os ingressos do fã do BTS. E a moça até diz, né? Depois ela falou, acho que ela fez, a Courtney fez mais 2 vídeos falando sobre isso, mais recente. Primeiro um dizendo que a moça do show não era ela, tá? A única coisa que elas tinham em comum é que elas eram negras, mas elas não eram a mesma pessoa. E depois ela fez outro vídeo mais recente que eu vi, explicando o que é que ela tinha dito no vídeo dela, que não tinha nada a ver com o que estava sendo propalado, né, sobre a fala dela. Ela não é uma hater do BTS, ela apenas estava questionando e exigindo, né, de certa forma, porque ela é meio aguerrida, que o BTS se posicionasse, né? Mas podia ser que se posicionasse ou não, aí eles escolheram, inclusive, eu acho que não se posicionar, porque eu não vi nada do próprio BTS falando sobre isso. E aí, o que é que aconteceu? É rastilho de pólvora. Começaram a atacar, e aí essa brasileira, por exemplo, estava conclamando as ARMYs a derrubarem o vídeo, a derrubarem o perfil da Courtney no TikTok, tá? Veja, se isso tivesse funcionado, uma voz teria sido calada, uma voz que questiona a política. Ela é americana e questiona as questões políticas americanas, né? E do mundo inteiro. Então, a fake news é justamente uma desinformação para desviar dos assuntos mais importantes, que são os assuntos de questionar o conservadorismo, as injustiças do mundo, que um grupo de pessoas não acha que é injusto e que não quer que seja questionado. Então, essas pessoas criam a fake news baseada, né, contando com a preguiça da gente de buscar, de aprofundar a informação, de ir verificar, porque eu levei uma tarde inteira procurando os vídeos, ouvindo os vídeos, para saber o que era verdade, né? E o que era mentira. Mas a maioria das pessoas não querem ter esse tipo de trabalho, elas repassam. E é isso que eu queria falar nesse vídeo, né? A gente tem um poder na mão hoje em dia, muito sério, muito grave, que é o de propalar informação. A gente tem um aparelhinho na mão que é facílimo a gente distribuir informação. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai distribuir informação que é desinformação e que destrói vidas, tá? Normalmente, essas pessoas que são alvo das fake news terminam sendo ameaçadas de morte, perseguidas na rua, né? Além do bullying cibernético. Por exemplo, nesse último vídeo que eu vi da Courtney, ela disse que apagou o vídeo de junho porque os comentários estavam horríveis. Então ela apagou o vídeo dela, né? Os comentários de pessoas cegas, pessoas que não vão a fundo nisso. Então a ideia aqui é, para quem me escuta, óbvio, quando escutarem uma narrativa
Não confia imediatamente, principalmente se for uma narrativa que afete o seu emocional. Então, vai buscar mais profundamente em fontes mais confiáveis, menos emocionadas, para poder ter noção da verdade. Isso foi com o BTS, quer dizer, não foi nem com o BTS, porque para mim a vítima maior não foi o BTS, foi a Courtney, né, que sofreu um bullying cibernético por ter questionado uma banda famosa, né, e que tem um grupo de fãs ardorosos que não vão buscar a verdade. Né? Falou mal do BTS, elas se levantam. E no caso, ela não falou mal do BTS. Ela questionou de forma sã as associações comerciais do BTS e da Hybe, que é a empresa que está por trás, comercialmente falando, do BTS. Então, deixa eu ver aqui o tempo, 11 minutos, eu acho. Eu vou fazer assim, aqui no Instagram, eu só posso fazer vídeos de até 20 minutos. Mas no YouTube, eu posso fazer vídeos maiores. Então, quando der 15 minutos aqui, eu vou fazer um corte para o Instagram. E vou continuar falando para o YouTube. Então, quando eu fizer o corte, deu 15 minutos aqui, corta para o Instagram. Mas eu vou continuar falando porque eu não gosto de falar com tempo marcado. E o YouTube, ele não me proíbe de fazer vídeos longos. Tá? O Instagram está me proibindo de fazer vídeo longo. Então, eu posso no máximo fazer de 20 minutos, mas eu cortei em 15. Então, 15 minutos vai ser para o Instagram. Aí, quando der 15 minutos aqui, eu corto, mas eu vou continuar falando. Então, migrem para o YouTube. Tá? Quem quiser continuar me ouvindo sobre fake news, né? Aí você migra para o YouTube. E se eu encerrar mesmo em 15 minutos, eu digo encerrei, não tem mais no YouTube. Mas estou achando que sim, que já está em 12 minutos e eu não terminei tudo que eu tinha que falar. Então, veja, a gente tem que ter muito cuidado ao propagar uma informação. Porque por trás dessa informação tem pessoas que sofrem, né? Então, que vão ser atacadas, tanto em relação ao BTS, quanto em relação a pessoas que não são famosas. Né? As que são famosas e ricas, como o BTS, tem advogados, tem estrategistas de marketing, tem RH, tem um grupo de pessoas que vão protegê-los. Então, eles sofrem, mas sofrem menos. Mas a pessoa, uma pessoa comum como eu, que não tem nada disso, não tem esse aparato, e começa a receber informações ruins, negativas, depreciativas, inventando histórias sobre mim, a gente sofre mais, pessoas comuns sofrem mais, porque não tem quem proteja, né? Os famosos normalmente têm quem, famosos e ricos, tem quem proteja, porque tem dinheiro para pagar os advogados, as pessoas que protegem, os profissionais que protegem esse tipo de até policial, né? Detetive, sei lá, para proteger a pessoa. Mas pessoas comuns não têm nem grana para isso, nem tem um grupo por trás da pessoa para fazer. Então, é bom ter cuidado, né, quando a gente for passar uma informação. Se tem preguiça, não passa informação. Se tem preguiça de buscar o cerne da questão, não passa informação. Se não tem preguiça, se foi buscar, informa corretamente as pessoas, que esse é o meu caso. Eu fui buscar a informação mais correta, né, e eu vi que primeiro ela não estava falando do grupo, do show do que eles foram, que era já está em 14 minutos, daqui a pouco eu vou cortar, né? Eu vou cortar logo, para não ficar esperando um minuto. Então aqui eu estou cortando do Instagram e vou continuar no YouTube, tá? Então veja. Sim, deixa eu falar primeiro. Cortando do Instagram, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima, tá? Cortando no Instagram. Agora eu vou continuar no YouTube. Então, o vídeo da moça foi em junho, o evento que eles foram foi em outubro, tá? Então ela não estava falando do evento, e disseram que ela estava falando do evento, ela não estava falando do evento.
ela não falou mal, ela não disse palavras de ódio, mas ela questionou as associações de forma justa e, claro, insinuou que o BTS não era um ativista político tão, aí questionou isso, né? Ele não são um ativista político tão como eles propalam, né? E até ela coloca, né? Se eles têm associação com a ONU e com a Unicef, e eles têm, isso é um fato, eles não podem estar envolvidos com empresas, na opinião dela, eles não podem estar envolvidos com empresas que gerem injustiças no mundo, que apoiem injustiças no mundo. E, segundo ela, eu não fui atrás disso, tá? Mas eu soube que tem mesmo, eles têm acordos comerciais, ou seja, eles fazem propagandas, são embaixadores de marcas que são conservadoras no sentido do que a gente chama de injustiça no mundo. Ela fala isso no vídeo, eu não vou entrar aqui, não vou citar os nomes, porque eu não fui estudar sobre isso, tá? Então, ela que diz isso. Eu acredito que sim, algumas eu fui verificar e tem mesmo, né? Então ela estava questionando isso. Por que é que vocês, ligados à ONU e à Unicef, estão fazendo comércio, estão fazendo propaganda, vendendo produtos de empresas que são notoriamente contrárias ao que vocês dizem que são a favor, que é a paz do mundo, por exemplo, né? O amar a si mesmo, que é a coisa. Então, quando eu conversei com algumas ARMYs, e elas me disseram, mas eles só são músicos, eles não têm, eles só estão cantando, né? Eu digo, tá, mas eles cantam, tanto é que eu estou fazendo estudo das letras dele, porque tem um ativismo político nas letras do BTS, e eles fazem questionamento à ordem das coisas, né? Que é justamente a política que faz isso, a política da ordem, né? Ela gera leis que organizam a existência humana. E algumas leis, elas começam a ficar datadas ou começam a criar injustiças. Então, a gente pede para mudar através da nossa fala. Então, a arte, desde que a gente entende que existe arte, ela é a, a, o soldado de frente disso, que questiona a ordem estabelecida naquele mundo, que a gente chama de status quo, né? E na hora da mudança. E o BTS canta isso. Então, eles não podem ficar escondidos atrás, mas a gente é só música, a gente não vai falar sobre isso. Eu não acho, sinceramente, eu não acho que é fácil, então, vou escrever umas músicas, mas na hora de ser questionada eu vou dizer, não, eu só sou músico. Não, também não acho isso, não. Me questionaram assim, mas se eles forem falar a favor de uma coisa, vai magoar um bocado de gente. E se eles falarem sobre isso, magoa outro bocado de gente. Sim, é claro, vai desagradar. Mas é mais importante falar realmente em termos de justiça. Aí é mais importante do que perder. Tá, aí estão dizendo que é mais importante não perder bilhões? Aí fica complicado para o BTS, né? Então não cante, então vá para o K-pop. Cante sobre amor, né? Sobre paquera, né? Não cante sobre mudança de status quo nas músicas, né? Cante outra coisa, outro tema. Se vai cantar sobre mudanças, cantou sobre política. Se cantou sobre política, precisa falar sobre política. E se essa fala, ela criar desarmonia no sentido de negócios, paga o preço, cara. Senão você está aliado ao capitalismo, né? Ao capitalismo na parte ruim, que só se ocupa com lucros e ganhar bilhões para fazer bonito na Câmara, né? Porque eu não entendo muito, eu estou estudando ainda isso, eu nem entendo muito sobre política, nem sobre o sistema capitalista, né? Mas eu penso uma coisa, quando o capitalismo se
ocupa apenas de multiplicar dinheiro e esquece que por trás disso tem gente e ele prefere sacrificar pessoas ao dinheiro, então para mim eles estão servindo o Deus equivocado. Né? Para mim, as pessoas vêm em primeiro lugar, os seres vivos vêm em primeiro lugar. Depois, a matéria, o dinheiro, a luxúria, né, o luxo, para mim vem em segundo lugar, tá? Então, eu acho que eu sou capaz, sim, eu não sei, eu nunca meti bilhões na minha conta para saber isso sobre mim, né? Eu só saberia se eu tivesse bilhões. Talvez se eu tivesse bilhões, eu também fizesse a mesma coisa com o BTS, calasse a boca e fosse fazer meus negócios. Eu não sei, porque eu não tenho bilhões. Mas com os meus próprios centenas, né? Eu não tenho milhões, tenho centenas, mas não tenho milhões. Mas assim, com minha quantidade de dinheiro, eu sou capaz de abrir mão de uma negociação que privilegia o dinheiro e não as pessoas, os seres vivos, né? Porque não é só as pessoas, eu não acho que só as pessoas são importantes, os seres vivos. Então, os seres vivos estão incluídos animais e plantas, e inclusive a terra, né? Então, seres vivos, a terra para mim é um ser vivo, e ela também está em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar são os seres vivos. A gente precisa cuidar dos seres vivos primeiro. Depois o lucro, tá? Eu acho que se a gente fizer assim, a gente não vai ficar tão pobre que vai ficar sem comer, não, tá? Claro que as coisas são bem complexas, e uma coisa mexe aqui, mexe ali, aí desorganiza um bocado de coisa, mas eu não acho que a gente não fazer negócios como empresa, que, por exemplo, desmata sem, sem se importar com os seres vivos, se a gente não fizer propaganda para elas, um artista que não faz propaganda para uma empresa assim, exigindo que essa empresa mude, eu não vou fazer propaganda do teu produto, a não ser que você mude a política da empresa. Tá? Se mudar a política da empresa e cuidar dos seres vivos, eu faço a propaganda. Se não fizer, eu não faço. Então, ter esse cuidado. Né? Então, eu acho que o artista tem que ter esse cuidado. A não ser que ele só ligue para o dinheiro que ele ganha. Assim, ligar só para o dinheiro que ele ganha, né? Aí não está fazendo muita coisa diferente. Então, para que levantar bandeiras de apoio aos seres vivos? Bom, então esse é o questionamento que eu estou fazendo, né? Para quem me escuta, né? Que não é muita gente, mas para quem me escuta, eu gostaria de pedir cuidado com a desinformação. Eu acho que é a coisa mais perigosa. A arma mais perigosa que tem agora não é bomba atômica, não é química, armas químicas, não são armas biológicas, é a fala, tá? É a notícia, a desinformação. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não repassa, gente. Se não foi buscar mais profundamente, não repassa a informação. Você não precisa ser uma pessoa, uma investigadora de notícia. Inclusive, tem sites hoje em dia que fazem isso pra gente. Tem muitos sites, você botar na internet, você descobre vários grupos de pessoas que já estão trabalhando em investigar as informações e dizer isso é falso, isso é verdade, isso é falso, isso é verdade. Então você nem precisa fazer isso, é só estar ligada no Instagram. Eu sigo algumas pessoas, eu não sei o nome agora, mas eu sigo no Instagram algumas empresas que dizem isso aqui não é verdade, a gente foi buscar e não. Então, ou é você mesmo. No caso, da Courtney, eu fui sozinha. Eu fui buscando isso e encontrei ela. Eu vi que o vídeo dela não tinha nada a ver com o evento do câncer de mama, primeiro. Não era ela na foto. E o que estava acontecendo é que tinham pessoas tentando derrubar. Ingenuamente, né, as armas foram manipuladas emocionalmente para derrubarem um vídeo que fazia um questionamento genuíno. Né? E provavelmente isso foram as empresas
né? Eu não sei também, mas provavelmente foram as empresas que lançaram mão disso, dessa mistura para mexer com a emoção das fãs ardorosas do BTS, para poder derrubar ou desqualificar a voz. E aí fica interessante porque é uma mulher negra, né? Então são duas coisas que as fake news desqualificam mesmo. Falando sobre política, uma mulher negra falando sobre política. E é uma americana, né? Então, a ideia aqui é: vamos ter mais cuidado para não cair em esparrela, não sair propalando notícias e se caiu numa esparrela, porque às vezes era tão bem feito o negócio que a gente cai mesmo. Apaga, pede desculpa, corrige, né? Diz, olha, eu me enganei, não era isso. Não fica só falando, ou apagando e não dizendo nada, não. Diz, eu me enganei, eu caí numa fake news. Porque é fácil cair. Por quê? Porque a fake news, ela mexe com as emoções da pessoa. Então, a gente fica exaltado, querendo atacar ou defender uma pessoa, e termina propagando desinformação. Então, o meu ponto aqui é a fake news, não é nem o BTS, nem a Courtney. Embora eu tenha falado deles, porque eles estão envolvidos nessa fake news, que para mim ficou tão clara, né, que foi uma armação para calar uma voz que questionou algo interessante. Né? É algo que valia a pena ser questionado, mesmo que o BTS não se posicione, como não se posicionou até agora. Mas o debate, uma coisa que eu até falei com uma Army, né, eu disse, olha, as músicas do BTS em si, elas não mudam nenhuma coisa, nenhuma regra estabelecida. É o debate que os cidadãos fazem que fazem a mudança. Então a música é só o primeiro dominó. Mas se a gente não debate, se não cria movimento de conversa, se a gente não, depois dos debates e que fortaleceram as ideias, a gente não exige mudanças nas leis, que é por onde a gente muda as organizações, porque o que é política? É um modo de organizar a convivência e o bem-estar de pessoas em grupo, tá? E o que é que organiza a convivência e o bem-estar dessas pessoas? Leis. E são as leis que vão mudando de acordo com a mudança do grupo, das necessidades do grupo. Então, uma lei fica caduca quando a comunidade que é guiada por essa lei já não faz mais aquilo que está regulamentado pela lei e que precisa ser modificado. Então, dos dois EPs que eu falei do BTS, eles estavam questionando as leis oficiais e não oficiais de estudo, por exemplo, de pressão sobre os alunos. Então, os dois primeiros EPs do BTS, eles fazem esse questionamento, que a juventude da Coreia não quer mais seguir cegamente as orientações parentais da forma que é feito, elas querem ter o próprio destino na mão delas. E isso é mudança. Inclusive, essa pressão que estavam sentindo fazem alguns adolescentes, num nível alto, se matarem. Então, eles estavam querendo que parassem com isso, para que os adolescentes pudessem não se sentir tão pressionados e poderem escolher os seus destinos, seus objetivos, que eles chamam de sonho, né? Então, isso é mudança política, tá? Mas não é a música que faz isso, é como eu disse, a música é o primeiro dominó. O que faz isso é o debate depois da música, que a gente foi inspirado a fazer, e depois a pressão para os legisladores mudarem as leis que regem a comunidade. E isso é política, tá? Não é política de partido. Os partidos é outra coisa. Partido político é outra coisa. Partido político, no meu entender, tá, gente? É a reunião
de ideais de um grupo de pessoas. Então, elas criam um partido que tem uma ideia parecida de como é viver bem. Aí cria um partido aqui, outro partido ali, são partidos com ideias diferentes. E na disputa política, quem é que vai dar as cartas com mais presença? Qual é a ideia que vai dar as cartas com mais presença? Então, normalmente, tem a divisão entre conservador, com ideias morais conservadoras, e liberais, com ideias morais mais liberais. E ricos e pobres, né, que também pensam de forma diferente. Então, normalmente, o que a gente chama de direita e esquerda é mais ou menos isso. No geral, a direita é mais conservadora moralmente e mais ligada a lucros, empresas. A esquerda, porque são ricos, no geral, tá? Não é necessariamente assim. Isso aqui é bem a grosso modo. O pessoal da esquerda é mais liberal em termos de moral e a luta por políticas públicas, porque luta pelas pessoas que vivem de salário mínimo, não ricas. Então, isso é partido político. Partido político é uma coisa, política é outra. Então, é importante a gente debater regras, leis, moral e bom costume, né? O que é justo e o que não é para um grupo de pessoas, né? E o que está sendo clamado pela população agora. E quais são as leis que já caducaram, que não atingem essa mudança cultural, emocional das pessoas que vivem numa nação, num estado, né? Numa cidade, até numa comunidade, no sentido de um bairro, né? Que vai aumentando no mínimo, mas assim, numa família, porque na família também tem regras e leis, né? Então é família, cidade, bairro, cidade, estado, região, país, continente, né? Então cada pedacinho desse tem uma organização política e tem partidos políticos que defendem ideias, às vezes. Eu estou aprendendo que as ideias diferentes, elas podem ser complementares. Então, até agora, existe oposição, direita contra esquerda. Na minha cabeça, está começando a aparecer uma ideia de complementação. As coisas podem ser dadas às mãos. E o que um lado não vê, o outro vê. E aí, complementar, ao invés de apenas disputar, eu estou completamente certo ou eu estou completamente errado. Não é assim que a vida roda. Mas aqui eu queria falar mais sobre fake news, né? Porque é um risco isso. E eu usei o exemplo que aconteceu com o BTS, porque eu estou usando muito o BTS recentemente para falar das coisas. Mas assim, o ponto aqui é não passa notícia esquisita. Aliás, não passe à frente notícia nenhuma sem ter verificado uma fonte mais confiável, várias coisas. Não é muito fácil a gente pegar o Instagram ou coisa e mandar o aviãozinho, né? Ou no WhatsApp, compartilhar. É fácil fazer isso, não faz. A não ser que você tenha investigado antes. Qualquer notícia, né? Não passa. Notícia. Quando é brincadeira, tudo bem, né? Assim, para fazer rir, uma piada. Mas notícia que envolva pessoas, não passa. A não ser que você tenha investigado a fonte, a veracidade, os fatos daquela notícia, para não ficar fazendo o que fizeram com a Courtney, né? Que é inventar histórias sobre ela que não aconteceu, né? E o TikTok dela não foi derrubado, mas podia ter sido. Até agora, hoje eu vi e tá lá inteiro. Mas ela foi atacada, né? Precisou se explicar. Então, isso é o mínimo, tá? Às vezes acontece coisa muito pior, né? Com as pessoas e com as ideias, né? Então é muito, muito importante que a gente verifique isso.
Bom, então por hoje é só e até a próxima.